Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da ótima vitória do Cruzeiro por 3-0 diante do Grêmio, que quase consolidou o tricampeonato brasileiro, e também do empate em 0-0 do Atlético diante do Bahia, lá na Fonte Nova. Comigo aqui no estúdio, a dupla de Thiagos, Thiago Nogueira e Thiago Prata. Tudo bem, Thiago Nogueira? Tudo bem, Cabido? Prazer estar aqui. E aí, Thiago, voltou? Quanto tempo, hein? Voltei uma semana depois. Ainda bem. Voltar sempre é bom, né? Somos pagos para isso, né? Ainda bem. E vamos já de cara com a tabela do Campeonato Brasileiro. O Fausto vai soltar aí na sua tela. Tá aí a rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Começou com dois ótimos placares, né? Ótimo. 0-0 entre Portuguesa e Curitiba, 0-0 entre Galo e Bahia e 1-1 entre Flamengo e Goiás. E aí no domingo, jogos mais interessantes. O Atlético Paranaense ganhou do São Paulo por 3-0 e adiou a conquista do Cruzeiro. O Inter bateu o Botafogo por 2-1, atrapalhando os planos do Alvinegro para a Copa Libertadores. Ponte Preta 0, Vitória 3. Uma ótima vitória do Vitória, que ainda busca o G4 do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro bateu o Grêmio 3-0 com recorde de público no Mineirão. Corinthians 1, Fluminense 0, gol de Pato no último minuto de jogo, num pênalti que pra mim não existiu, depois a gente pode conversar sobre isso. O Criciúma ganhou do Náutico de 1-0, até o Criciúma tá ganhando do Náutico fora de casa. E o empate emocionante de Vasco e Santos de 2-2, que tirou o Vasco da zona do rebaixamento, Thiago Prata. Tirou o Vasco e botou o Flusão, né? Exatamente. Aí está a classificação do campeonato. O Cruzeiro tem 71 pontos ganhos em 33 jogos, são 22 vitórias e só 40 de saldo. O Atlético Paranaense na sequência com 58 pontos, em seguida Grêmio com 54 e Botafogo com 53. Goiás e Vitória estão muito próximos, ambos com 53 e 51 pontos. Virando a página, vamos na zona de rebaixamento. Está o Vasco da Gama, que ainda conseguiu sair da zona de rebaixamento, como disse o Thiago Prata, está com 37 pontos, mas na sequência tem Criciúma, Fluminense com 36 pontos, na 19ª colocação tem a Ponte Preta, que parece que realmente desistiu do campeonato, e o Náutico já rebaixado algumas rodadas com apenas 17 pontos. Impressionante, né? Essa retomada do Náutico, que voltou a jogar futebol, mas não ganhou, né? Mas o Náutico é horrível, né? O Náutico vai ficar aí só para dar ponto para quem precisa, principalmente o Fluminense agora que vai precisar da próxima rodada. Exatamente. Quem não ganhar do Náutico nessa reta final pode se considerar rebaixado. Rebaixado. Né? Agora não sei se a Ponte Preta desistiu do campeonato, cara. Tá muito depois perto do 3-0 contra a sim, Vitória. Mas vinha de uma sequência que pontuou bastante, né? O que eu tô achando da situação da Ponte Preta é que ela é uma situação um pouco interessante, né? Todo mundo sabe que a Ponte Preta nunca conquistou nenhum campeonato em sua história. É o time que realmente não tem título nenhum, 0 títulos. Não é nem paulista. Tem uma chance agora de ganhar a Copa Sul-Americana. Vai disputar a semifinal com o São Paulo. O primeiro jogo no Morumbi, o segundo no Moisés Zucarelli. Se fosse você, Thiago Nogueira, o que você priorizaria? Olha, acho uma boa pergunta, mas parece que está meio um pouco claro aí que existe uma prioridade para a Sul-Americana aí da Ponte Preta. O time desencantou no cenário sul-americano, aquela vitória que ele teve na última rodada deixou todo mundo empolgado, todo mundo pensando, confiante que pode ser conquistado esse título inédito para eles. Ninguém esperava essa classificação em cima do Vélez. E né? No Campeonato Brasileiro é mais complicado, né? Então, enfim, eu acho assim, se você for para ser rebaixado e para ser campeão, aposto que a Ponte Preta vai querer ser. Eu também acho que eu também apostaria isso. Ficar um ano na segunda divisão, após conquistar um título sul-americano e com uma vaga na Libertadores, eu acho que é um preço que dá para pagar, Thiago. Cabido, eu vejo de duas formas. Um grande clube não faria isso. Sim, a gente está falando da Ponte Preta. Exatamente. A Ponte Preta é um clube né, tradicional e tudo mais. Mas eu não sei até que ponto também isso valeria a pena no sentido de... Tudo bem, vai para uma Libertadores se ganhar a Sul-Americana, né? Sim. Se teriam jogadores que iriam vestir a camisa da Ponte Preta, porque no caso do Palmeiras não houve. Mas acho que está claro isso, por exemplo, a prioridade disso, porque desde o primeiro semestre, quando ela abdicou da Copa do Brasil para poder disputar a Sul-Americana,
Existe uma sim, prioridade exatamente. da Ponte Preta quanto a isso, Também então. não dá para pedir, por exemplo, a Ponte Preta, ou melhor, é difícil de colocar, por exemplo, como aconteceu com o Fluminense, né? Que quando estava brigando para não cair no Brasileiro, não priorizou priorizou os dois, né? Tanto a luta contra o rebaixamento e a Sul-Americana acabou se livrando do rebaixamento e chegou na final da Sul-Americana. Só que a diferença é que o Fluminense tinha elenco. Eu só acho que a diferença assim, que a Ponte Preta já esteve lá na segunda divisão, não seria nem nada mal, assim, entre aspas, você voltar a disputar a segunda divisão. Agora, aí você conseguir um título inédito em cima disso, é outra história. Seria algo inédito até para a Ponte, né? Algo, né? Como eu falei, inédito literalmente. Literalmente. Né? Mas também disputar a segunda divisão, caso aconteça, na minha opinião, não seria tão desastroso assim para a Ponte Preta, que todo ano entra no campeonato, na minha opinião, como eu falei, para não cair. Bom, já que passamos essa régua no Campeonato Brasileiro, vamos falar agora do Atlético. O Atlético jogou, na minha opinião, para o gasto contra o Bahia, não fez uma partida exuberante, mas conquistou um empate lá, Thiago Nogueira. Como é que você viu essa partida? Eu acho que está nessa parte de treinamento, os jogadores exaltaram isso no final do jogo, o Cuca também. Não saiu o gol, que é aquilo que todo mundo espera para poder ter a vitória, mas o Atlético tinha aquilo que pode ter no Mundial em Marrocos, aquilo, sem contar a questão do Fernandinho, mas... que foi a grande pauta da semana, né, Thiago? E se ele não tiver, tem que pensar as opções, mas o Cuca parece que nem trabalha com isso, porque manteve ele o tempo todo que poderia, manteve ele no time, podia ter sacado, ou nem começado com ele desde o começo, já que ele pensa que ele talvez não possa disputar o Mundial. Mas o Atlético é questão de treinamento, entrosamento, não vai poupar ninguém agora para frente, o Atlético não vai disputar título nem nada do Campeonato Brasileiro. Acho que tá no ritmo certo, o Cuca tem tentado aproveitar o máximo que dá. Até no próximo jogo, por exemplo, ele pretende, é uma opção que ele tem, né, de não usar um centroavante de ofício, né? Ele falou isso. Deixar o quarteto mais, cada um flutuando, né? Na verdade, o time tá rodando, colocando o Luan, né? Em vez do Alexandre, botar o Luan, né? É uma possibilidade que ele pode usar, porque né? ele não tem o jogo, né? Porque ele não tem o jogo, que vai para a seleção, né? Ele e o Vitor, né? O Giovani é o goleiro. Essa saída do Fernandinho, para vocês veem como uma situação mais polêmica mesmo? Porque o Atlético contratou o Fernandinho, eu lembro que a primeira pauta que nós fizemos, acho que foi até você que fez, Thiago, como torcedores do Atlético, o Fernandinho foi contratado pelo Galo, mas sabendo que poderia não ir para o Mundial. Assim como aconteceu também com o Dátalo e também com o Emerson. O porquê dessa questão toda? O que realmente aconteceu para o Fernandinho hoje estar fora do Mundial, Thiago? O que se alega é que o Atlético contratou ele depois do prazo de... E que realmente aconteceu. Porque existem duas janelas, a brasileira e a internacional, e a FIFA utiliza a internacional para classificar seus jogadores, para, como é que fala? Inscrever seus jogadores aos campeonatos dela. É isso que ela faz. Mas o Atlético alega que ele chegou a antes volta através dele pelo time com um time de São Paulo. de empresário, não sei, uma coisa assim. Time né? agora, mas não tem problema. Ele chegou por esse time, então depois a transferência foi interna, foi no Brasil, então não ou esse tem nem problema nisso. não colocou a FIFA, acaba né? que os outros dois jogadores do Atlético, o Dátalo e o Emerson também, né? Exatamente. E aconteceram situações semelhantes. Ano passado o Guilherme do Corinthians também não jogou. Exatamente, foi a mesma situação. Então a gente tem que esperar para ver o que a FIFA vai dizer. O Atlético já tem seu protocolo de defesa para tentar acionar a entidade máxima do futebol mundial, mas realmente não sabemos o que vai acontecer, né? Agora, igual o Thiago chegou a citar aqui, né? Se não vai usar o Fernandinho, né? Já que comece... Se tiver a certeza, né, absoluta, já tira ele do time, já coloca o Luan, por exemplo, né, e já vai preparando essa forma de jogo. Quem entrou, se não me engano, no último jogo foi o Luan. Isso. Talvez ele seja o substituto, caso... muita gente acha que o Guilherme também pode ser, né? Tem o Guilherme começou jogando, né? Então. Isso. Mas a gente vai ter que esperar, viu, torcedor atleticano, porque a situação ali, eu não vejo, sinceramente, nenhum substituto à altura do Fernandinho nesse plantel. Não acho que o Luan vai dar conta, não acho que o Guilherme vai dar conta também, mas aí já é uma outra situação, não é verdade? Eu só acho que se o Luan entrar, ele vai fazer um falso terceiro volante. Sim. E vai deixar pro Tardelli ser o homem para puxar o contra-ataque. Que eu acho que até conversava com o Guilherme Guimarães aqui no portal, né? No sábado. Os nossos internautas já sabem que ele é o Pio.
Então, beleza. O Guilherme Piu. Guilherme Piu Guilherme Piu. Piu. Sobre essa questão. E a gente discutiu que a gente acha que o Fernandinho é a principal válvula de escape do Atlético, né? Disparado. Assim como foi em 2006 para o Inter. O Yarley, né? Foi o cara que ficava na frente. O Fernandão até jogou praticamente como armador, né? Para deixar ele disparado. Praticamente com a camisa 10. É que o Inter jogou por uma bola, né? Sim. Eu acho que o Atlético deveria fazer isso, por exemplo, com o Fernandinho. Só que sem o Fernandinho, não acho que vai fazer isso com o Luan. Pode até ser que faça, mas creio eu que quem vai exercer essa função é o Tardelli. Porque o Luan, ele preenche mais o setor como volante do que o Tardelli, por exemplo. E acho que pensando nessa lógica, por exemplo, o Guilherme seria reserva. É isso. Eu só acho que o Cuca está muito confiante aí, ou ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, mas já tá treinando ele normalmente. Porque se ele não fosse jogar, já seria o momento de treinar um substituto para ele, assim. Eu acho que ele está muito confiante. Se apegando a alguma situação dele, né? A mística do Cuca, talvez. Né? Pode ser. A gente nunca vai saber se tratando do Cuca. Bom, agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem venceu 3-0, o Mineirão lotou. Tudo azul no Mineirão, mas só faltou a taça, senhores. Thiago Prata, você acompanhou a partida, bem atento. O Cruzeiro não deu chance ao Grêmio, né? A chance do Grêmio foi nula, né? Em termos de, se você for olhar que o Cruzeiro taticamente deu um nó no Grêmio, sim. Amplamente, tô falando amplamente. Claro que o Grêmio teve oportunidade. Não, sim, eu digo assim, da seguinte forma, o Cruzeiro fez 1-0 com autoridade, não deixou, o primeiro tempo o Grêmio foi omisso, né? Foi totalmente omisso, o Cruzeiro tomou conta do jogo. No segundo tempo, quando o Grêmio teve algumas oportunidades, o Cruzeiro foi lá e pensou, não, nós estamos no Mineirão, vamos matar o jogo, fez o segundo, o terceiro foi consequência, poderia ter feito mais. Poderia ter tomado talvez 1 ou 2 gols, mas não surpreenderia, por exemplo, ganhar de 5-2, 6-2, assim, 3-0 foi um placar bastante aceitável. Mas aí tem outro detalhe, né? Como o Grêmio também não está fazendo gol nem no Náutico, claro que não foi contra o Náutico nessa sequência de 6 jogos sem fazer gols, mas era possível que isso ia acontecer, né? O Cruzeiro ia ganhar muito também pela falta de pontaria do Grêmio, né, Thiago? Eu achei que o jogo foi até meio esquisito, assim, se você parar para pensar, o Dida não fez nenhuma grande defesa, assim, apesar do volume de jogo do Cruzeiro o tempo inteiro. E o Fábio fez grandes defesas, que muitos até consideram ele o melhor do jogo de ontem, mas o Cruzeiro, o campeonato inteiro foi assim, foi sempre cirúrgico, apressava quando precisava apressar, não tinha pressa quando não precisava. Enfim, o resultado mostra aquilo que o campeonato inteiro foi a favor do Cruzeiro. Enfim, é bem claro isso. Time Operário, que sem vaidade, né? Tem um cara que alguns jogadores diferenciados em termos de técnica, né? O Everton Ribeiro, o Dagoberto e tudo mais. Eu acho que a turma da frente ali, o Willian e tudo mais. Muita gente que está muita gente rápida, acima, né? Está um pouco acima da média. Você vê que o Dagoberto, se não fosse essa questão física que ele tem, esse problema físico que ele tem, na minha opinião, é um jogador de seleção brasileira. Júlio Batista, há 3, 4 anos atrás, tanto que ele foi para a Copa do Mundo, em 2010. A gente está falando do Everton Ribeiro, que é um dos grandes valores do futebol brasileiro na atualidade. O Willian, que voltou, saiu do Corinthians, foi para o Metalista, agora voltou em alta forma no Cruzeiro. Sem contar o Ricardo Bularque, também uma grande promessa do futebol. É um time que é muito encorpado ali na frente, né? É muita gente boa para não a mesma posição, mas para o mesmo setor. É muita gente mesmo, né, Thiago Nogueira? O Willian entrou e, sei lá, poucos toques na bola, já fez um gol. E eu até brinquei com o Thiago, falei que o Willian entendeu o recado quando colocaram ele no banco, porque ele não estava rendendo nos últimos jogos. Voltou pro time, entrou, uma assistência e um gol. Impressionante. E o Dagoberto era o titular, né? Ele se machucou e o Willian ocupou bem a posição ali e rendeu bem, né? É verdade. O Fausto tá com os gols, eu vou pedir para ele soltar pra gente, por favor, pra gente ir comentando em cima, Fausto. Tá aí uma grande festa no Mineirão, né? Mais de 56 mil pagantes, conseguiu quebrar o recorde que era do Atlético no jogo da final da Libertadores, com 400 e poucos torcedores. Lembrando que o recorde ainda é do jogo entre Seleção Brasileira e Uruguai, pela Copa das Confederações. Por clubes agora é do Cruzeiro, né? No geral é da Seleção. E aí o gol do Borges, que foi numa bola mal cortada de defesa do Grêmio, a bola sobrou no alto. Quem cortou essa bola mesmo? O Erley, grande Erley.
Acho que quem não chegou na bola foi o Pará ali. E o Pará não chegou. Acho que ninguém acredtou ali, né? O do Grêmio, que Só o que Borja. o Borja ia chegar na bola. Mas tanto afastar a bola daquela maneira é ridículo quanto o cara não acreditar na bola. Exatamente. E aí, o segundo gol do Cruzeiro, o William fez esse gol, lembrando muito o gol que ele fez contra o Vasco da Gama, o gol mais rápido do campeonato até o momento. A bola que saiu da lateral, né? Bateu da lateral, o Ceará bateu a lateral, a bola sobrou no pé do William, ele foi lá e fez o gol. E aí, um cruzamento da direita do William, que pegou o Fausto saiu, me tirou, colocou a minha cara em vez do gol do Dagoberto. Aliás, desculpa, do Ricardo Goulart. Agora Pegou sim. de bate-pronto, um golaço, um belo gol e matou, né? Matou o time do Grêmio. Porque após o segundo gol, a gente viu que o Grêmio estava entregue, foi se entregando na partida. Aí com o gol, o terceiro gol saiu naturalmente. Eu acho que esses gols no final ajudaram a incendiar os jogadores e a torcida a entrar nesse clima de comemorar o título ali. É. Porque do jeito que estava se arrastando ali 1-0 só, até o Paranaense fez 1, 2, 3-0, teve um momento lá no jogo que a torcida não estava, ficou calado. Em certo momento, quando eu vi os gols do Atlético Paranaense. Mas logo depois com esses gols Não, assim, aí todo mundo explodiu. Você conseguiu ouvir uma série de lamentações no estádio. Enfim. O estádio estava baixo e você ouvia. É porque todo mundo foi para lá pensando que o Cruzeiro ia ser campeão E de a verdade festa tava mesmo. A né? festa estava montada para isso. É, porque todo mundo já sabe que o Cruzeiro vai ser campeão, né? Mas é igual você falou, matematicamente estão esperando um momento para É porque ter a festa. a Né? vontade que é que se fosse campeão ontem, por causa dos 3 próximos jogos fora de casa, entre aspas, fora de casa, que é em Salvador, em Uberlândia, que né? o Cruzeiro vai pagar o jogo lá de mando de campo, e no Rio de Janeiro. Então, assim, a oportunidade de ser campeão no Mineirão vai ser difícil, talvez. Acho que agora não. Nossa, Só se o não Cruzeiro, tem- que, não se o tem Cruzeiro jeito, quiser. não. Acho Não, que nem nem se o Cruzeiro quiser, o Atlético Paranaense não vai ajudar. Porque né? a sequência de jogos do Atlético Paranaense, eu vou abrir aqui para a gente discutir isso, é porque é realmente muito interessante, porque o próximo adversário do Atlético Paranaense é contra o Criciúma. Criciúma lá. E vocês viram que posição o Criciúma tá, né? Tá a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. É jogo duro. É um jogo muito difícil, apesar de eu achar que o Criciúma tem muitas fraquezas, jogando mesmo no Heriberto Rios, mas eu ainda acho que o Cruzeiro pode ser campeão contra o Vitória. O que vocês acreditam nisso? O Cruzeiro ganha do Vitória, o Cruzeiro empata, o Cruzeiro perde? Eu acho que é um jogo talvez mais difícil dessa reta final do Cruzeiro, pelo embalo do Vitória, né? Que tá disputando vaga na Libertadores, né? Veio de uma grande vitória, tudo bem, contra a Ponte, que a gente estava falando, mas 3-0 é uma situação, né? Vitória que surpreendeu outros times, né? O Atlético Paranaense, né? Ganhou lá de 5-3. Sim. Né? É um time arrumado, com o É o Ney único Franco a e tudo ganhar mais. do... É aquele do negócio. Atlético lá. O Cruzeiro já mostrou que é possível ganhar qualquer jogo. Mas não é surpresa se ele, por exemplo, não ganhar essa partida e, por exemplo, ganha de todo for mundo, campeão, né? Ganhou de todo mundo, exatamente. O Cruzeiro ganhou de todo mundo, ganhou de É todo o único mundo. a ganhar de todo mundo. Exatamente, é um dos recordes que o time bateu. E ainda existem outros recordes, né? Bater a pontuação do Fluminense, campeão, aliás, do São Paulo, campeão brasileiro. O aproveitamento é do próprio Cruzeiro, que 2003. ele pode bater. Agora, pontos e gols não tem jeito. Os gols são do... Santos. 104 ou 103? 103. 103 gols em 2004. E pontos o Cruzeiro de pontos- 2003. Cruzeiro 100 pontos. Claro que Mas tem- eram bem mais rodadas. Né? Era mais Bem, rodado. sim, O aí- Cruzeiro ainda pode brigar quando o campeonato ficou só de 20 clubes. né? Aí tem esse outro recorde no meio desses 20 clubes, né? Bom, aí eu vou falando aqui, os próximos jogos do Atlético Paranaense é diante do Criciúma, no Heriberto Rios. Só que tem um detalhe esse jogo. O jogo começa às 9 da noite, o jogo do Cruzeiro começa às 9h50. O Cruzeiro pode estar em campo e se transformar em campeão brasileiro. Não dá pra ser campeão antes É. porque o jogo não vai ter terminado. Não dá pra ser campeão porque o jogo ainda não teria acabado. Mas no intervalo vai. É interessante isso, né? Saber que o time foi campeão vai ser um momento inédito do futebol brasileiro, mas isso realmente se confirmar. Lembrando que para o Cruzeiro ser campeão, ele precisa atingir a marca de 73 pontos. E o que seria... Por que 73 pontos? Porque é a pontuação máxima que o Atlético Paranaense pode alcançar. Então, se o Atlético Paranaense perde, o Cruzeiro é campeão. Se o Atlético Paranaense empata, o Cruzeiro precisa de empatar. Se o Atlético Paranaense ganha, o Cruzeiro precisa ganhar contra o Vitória. A matemática é essa. Eu O Cruzeiro, acho... na verdade, precisa de só 2 pontos. Dois Ele pontos. precisa de 3 Dois pontos. Precisa de 2 Exatamente. pontos para Precisa ser, de 2 pontos. pra ser campeão. Porque Ou seja, empatando contra o Vitória, empatando contra a Ponte no fim de semana, garantido. Ganhando, é garantido. O Atlético perdendo, é garantido. Mas se o Atlético Paranaense empatar e o Cruzeiro perder, o Cruzeiro é campeão, não? Porque só poderia fazer... A diferença seria de 12, né? hoje é Faltando 13. 4 rodadas. Hoje é 13. Hoje são 13. Faltando 4 rodadas, 12. Não, acho que sim, por causa do número de vitórias. Né? É, o Cruzeiro É teria isso. mais, né? Não Cruzeiro é mais. isso.
O Cruzeiro tem que diminuir, tentar manter a diferença. Aí, ok, vamos supor que o Cruzeiro e o Atlético Paranaense não consigam, a soma dos resultados não deu o título pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro encara só a Ponte Preta no Parque do Sabiá, enquanto o Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Botafogo. É difícil imaginar que o Atlético Paranaense vai ganhar esses 2 próximos jogos, né? Ainda mais na toada que ele está, no ritmo que eles estão. Lembrando que o Atlético está jogando na final da Copa do Brasil também, e isso desgasta. Você viu o São Paulo ontem morto em campo. Acho que essa classificação do São Paulo para a semifinal da Copa Sul-Americana atrapalhou um pouco dos planos do Cruzeiro. Mas enfim, é assim que é o campeonato. Mas o Atlético Paranaense uma hora vai chegar no limite, assim como o Grêmio chegou no seu limite físico, né, Thiago? E o Atlético Paranaense brigando por um título, né? Chega num ponto em que aquela questão, ele vai direto para a Libertadores se ele for vice-campeão brasileiro, né? Se ele for terceiro, não. Uhum. Então, talvez, igual você falou, essa questão do limite físico, né? Ele tem que entrar na final da Copa do Brasil, é um título, né? Então, eu acho que a prioridade dele hoje é a Copa do Brasil. Eu acho que mas não sei se ele está priorizando. Eu acho que ele pode priorizar, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, que é fora de casa, por ser um concorrente direto. Porque assim, a final contra o Flamengo, mata-mata, enfim, tem toda essa pressão do Flamengo, é uma coisa. E na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro, conseguir a vaga pelo Campeonato Brasileiro, talvez seja mais fácil, porque ainda tem a questão do São Paulo ainda, se ele não se manter lá em cima ali. Sim. Se o São Paulo for campeão Sul-Americana, ou o Atlético Paranaense, ou o Grêmio, ou o Botafogo, um dos 3 vai sobrar, não vai nem para a pré-Libertadores. Então, assim, eles falam que não estão priorizando nenhum nem outro, mas talvez para garantir a vaga na Libertadores seria mais fácil nessa situação para o Atlético Paranaense do que pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Falou isso ontem no pós-jogo, que não está com 2 frentes, é a mesma frente para os dois, e seja o que Deus quiser. Agora, a situação do Atlético Paranaense hoje é muito saudável, né? 58 pontos, o Grêmio está com 54, o Botafogo está com 53. Aí você vai olhar os próximos jogos dos seus principais concorrentes, tirando esses, o Atlético Paranaense joga fora ambas, o Botafogo encara a Portuguesa em casa, o que é um jogo, tecnicamente a gente espera que o Botafogo consiga mostrar a sua supremacia. E o Grêmio pega o Vasco. E o Grêmio pega o Vasco. Lembrando que o Vasco tá no limite. Tá no limite. Na próxima rodada, na rodada do fim de semana, como eu falei, o Botafogo encara o Atlético Paranaense, mas o Grêmio pega o Flamengo. Possivelmente o Grêmio vai pegar o Flamengo com o Flamengo jogando com o time reserva, já que a final da Copa do Brasil já começa na próxima semana, no próximo dia 20. É uma situação difícil de você palpitar, né? De você pensar em como você fazer isso, né, Thiago? É difícil, por exemplo, que o torcedor do Atlético Paranaense, por exemplo, que é o título da Copa do Brasil e o vice-brasileiro, né? Uhum. Só que pode ser que tenha que sacrificar um dos dois, por exemplo. É uma situação inusitada para esse ano por causa dessa nova fórmula de disputa da Copa do Brasil. Então ninguém estudou isso antes para saber como é que pode ser feito, se prioriza, não prioriza. Acho que a partir do começo você não prioriza nada. Né? O problema é que depois você não muito sabe. O Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro ficou muito no segundo semestre. Ele quase todo aconteceu no segundo semestre. Mas é por causa da Copa das Confederações. O ano que vem vai ser parecido com isso também. Mas não é só isso, né, Thiago? O campeonato começou em maio. O campeonato podia ter começado em fevereiro. Sabe? Aí a gente vai começar aquela discussão de ter estadual ou não, blá, blá, etc. Mas realmente, o problema não é, na minha opinião, não é a quantidade de jogos que você faz ao longo do ano. E sim como esse calendário está espalhado. Eu lembro que Cruzeiro, antes de jogar a Copa do Brasil, o Cruzeiro custou a jogar a Copa do Brasil, né? Foi começar a jogar em abril, no final de março, o Cruzeiro passava 3 semanas sem jogar no Mineirão. Foi mesmo. Era muito tempo, era um jogo por semana ali, você vai arrastando, início de temporada. É porque o calendário mineiro aqui é um pouco diferente dos outros Exatamente. Estaduais também, aqui é mais enxuto. O que é bom, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro podia ser desde fevereiro. Eu não vejo problema nisso. Eu não sei por que eles atrapalham tanto o campeonato que podia ser tão melhor do que ele já é. Já pensou? No final de todo final de temporada ter Copa do Brasil no meio de semana, só Campeonato Brasileiro no fim de semana? Seria ideal. Não, mas é esse que
que é a fórmula. Isso que está lá hoje, assim, é assim também, o problema é que acumula mais para o final. Exatamente, mas aí você tem, em setembro, foi o setembro que muita gente chama de setembro negro, né? Pro Cruzeiro foi azul, mas entra muita questão nessa questão. Entra muito jogo, muito jogo. Muita questão nessa avaliação que a gente faz, por exemplo, de ter ou não campeonato estadual, porque a gente sempre vai lembrar disso para tentar fazer um calendário melhor, né? Porque os caras pensam, e os clubes interior? Então faz o campeonato só com clubes interior. Não dá. A graça do Campeonato Mineiro, por exemplo, os clubes interior, eles, por exemplo, receberem Atlético e Cruzeiro. Mas aí a gente vai entrar naquela discussão. Eu não concordo, por exemplo, um time que tem 200 milhões de orçamento igual é Cruzeiro e Atlético, disputando um que tem 20 mil, 30 mil por mês. Sim. Todo mundo sabe, por exemplo, na grande maioria das vezes vai dar Cruzeiro e Atlético na final, ou pelo menos um dos dois vai ser campeão. Mas, por exemplo, na questão do dinheiro mesmo. Você pega a Taça Minas Gerais. Mas você entendeu? A questão de público aí e tudo mais. A minha opinião o Campeonato Mineiro seria mais ou menos assim. Ela é um pouco mais incisiva, porque pra mim também não adianta nada o Vila Nova ter time em 3 meses. Ou o Tupi ter time em 4 meses. É outro problema, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Ou a gente organiza o nosso Campeonato Mineiro de maneira ampla, coloca ele, que seja pontos corridos, que uma televisão compre, que faça alguma coisa e resolva esse problema. Agora, não dá pra gente ficar também colocando Cruzeiro e Atlético pra jogar contra um tombense, que é do empresário, e que daqui a pouco vai tirar todo mundo de lá. Porque a gente vai saber que isso vai acontecer um dia, uma hora. E de repente não joga uma Série D. Né? Exatamente. Então não adianta também a gente ficar tentando salvar os clubes do interior se eles também não acharem soluções para eles. Porque eu acho que está muito cômodo para eles. A gente disputa o Campeonato Mineiro ali, salvamos 3 meses e tal. No segundo semestre, se tiver uma Taça Minas Gerais, a gente joga. Não teve se não esse tiver... ano? Sabe, é disso que eu tô falando. Eu acho que tá muito acomodado. Só lembrando, concordo com você, só lembrando que não é um problema só. A gente está citando, por exemplo, Minas. Sim, né? Mas é um problema global. no Rio Grande do Sul. Global é ótimo. Global é muito bom, né? Talvez estou um pouco em São Paulo, mesmo assim, com raras situações. Não, e mesmo assim a gente vê um Campeonato Paulista com 20 clubes, gente. Não dá, né? Não dá. Campeonato Paulista com 12 clubes, para mim, 20 seria clubes ideal. você tem na Série A e na Série B do brasileiro. Não precisa, aí você não precisa. Bom, senhores, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. O Thiago baila para Salvador, né, Thiago? Vai para Salvador, né? Será? Estão falando isso? A gente espera que o senhor esteja lá em Salvador. Thiago Nogueira, um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer meu. E você, Thiago? Boto fé em você, meu cara. Obrigado. Pelo menos um comentário desse aí de hoje, né? Um decente tá bom, né? Tá bom. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Lembrando que o Cruzeiro joga às 9h50 contra o Vitória para ser campeão brasileiro. E o Atlético encara o Internacional na quinta-feira. Não, é só pra completar aqui, porque semana passada me chamou de o saudoso Thiago Prata. Pô, saudoso. E só eu que tô sabendo que eu não morri. Não, você saudoso está é porque tem muito tempo que não vem, deve ser isso. Deve ser isso, então. É tipo isso. Então tá bom, Você tava de férias, né? Tava. Então é isso, internauta. Um grande abraço e até lá.